Olá, telespectadores. Bem-vindos novamente ao programa CPLP na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O Brasil registrou 449 mortos e mais de 6.000 novos casos do novo coronavírus no último dia. Este número atingiu um novo recorde diário de infectados desde o início da pandemia no país. No total, o país sul-americano contabiliza cerca de 6.000 mortes e 79.000 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Face aos números do dia anterior, o aumento de mortes no Brasil foi de 9%. Em relação ao número de infectados, o crescimento foi também de 9%, passando para os cerca de 80.000 casos confirmados. Segundo o Ministério da Saúde do país, a taxa de letalidade da doença no país mantém-se hoje nos 7%. A tutela informou ainda que o Brasil registrou a recuperação de aproximadamente 35.000 pacientes infectados e cerca de 39.000 doentes continuam sob acompanhamento. São Paulo é o estado que concentra o maior número de casos no país, num total de 3.300 mortos e 26.000 casos de infecção. Na lista dos estados mais afetados, seguem-se o Rio de Janeiro, com 794 mortes e cerca de 9.000 casos de infecção. O Ceará, com 441 mortos e cerca de 7.300 infectados. Segue-se o Pernambuco, que até ao momento contabilizou 538 vítimas mortais e cerca de 6.200 casos confirmados. Finalmente, o Amazonas, num total de 380 mortes e aproximadamente 5.000 pessoas diagnosticadas com Covid-19. Em todo o território, 16 das 27 unidades federativas do Brasil já têm mais de 1.000 casos registrados da doença. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, entre muitos outros. Em Angola, os professores ministram as aulas à distância há um mês durante o estado de emergência. Para os professores, é uma experiência nova. Conseguem dizer qual é o número que vem a seguir? Com as aulas canceladas e as escolas encerradas devido ao estado de emergência para conter a propagação do novo coronavírus, os professores angolanos há um mês que ministram aulas à distância, as teleaulas, emitidas desde 1 de abril pela televisão pública de Angola. Matemática, língua portuguesa, estudo do meio e ciências da natureza são algumas das disciplinas dadas aos alunos do ensino primário por um grupo de 15 professores. É uma experiência nova. Vamos dizer que, a princípio, é mesmo aquele medo, o receio, mas, graças a Deus, até agora tem estado a correr bem. É boa experiência, por quê? Porque estamos sempre aqui para ajudar uns aos outros. Então, o que o outro sabe, um bocadinho dali, formamos um todo, que é esta aula que vai para o ar. É uma experiência boa e muito difícil. Inicialmente, a maior dificuldade era enfrentar as câmeras e respeitar a limitação das marcações, porque nós estamos habituados a trabalhar dentro de uma sala de aula, onde o professor tem todo o espaço para explorar. Uma outra dificuldade tem sido receber o feedback do outro lado. Tem sido muito difícil. O professor fica meio confuso, sem saber se o aluno compreendeu ou não a matéria. Para os pais encarregados de educação, espero que continuem dando o seu melhor, reconhecendo que a escola é a segunda casa. Logo, a primeira escola é a casa. Os pais, alguns dizem que no princípio da aula nós saudamos os meninos, mas eles reclamam dizendo que eles também estão em casa e que também estão a aprender muito, porque são informações que os pais já não veem há muito tempo. No bairro Nzage, município de Quilamba, Quiaxi,
um dos 9 da capital angolana. Os encarregados de educação contaram à agência Lusa como tem corrido a nova experiência. Aprovam a iniciativa e dizem mesmo que as teleaulas deveriam ter uma duração superior aos atuais 15 minutos. As teleaulas é uma iniciativa muito boa, vai fazer com que as nossas crianças não fiquem só em brincadeiras, né, mas também que possam desenvolver algumas atividades, né, vendo um pouquinho o que é que está a se transmitir, porque é uma nova era e nós devemos nos adaptar com esta nova era. Também os encarregados devemos ajudar, 11 horas colocar os meninos de frente à televisão para poder ajudar em algumas coisas. Teleaulas têm sido importantes, né, porque nessa fase, né, que as crianças estão fora do ensino, tem sido importante porque aí ajuda as crianças a recapitularem as aulas que já deram no passado, né? Os tempos deveriam ser um pouquinho mais alargados, porque eu tenho notado que é pouco tempo para uma criança, não é, se adaptar, mas já ajuda. Angola encontra-se na segunda prorrogação do estado de emergência, que se estende até 10 de maio. Em Portugal, centenas de imigrantes se encontram na Associação Mundo Feliz, a única ligação a uma rede de apoio no país onde vivem e que lhes garante um saco de comida por dia. Já pus o número do Conde Luís, está bem? Tá. É do marido. Mais do que nunca, este é um momento em que o mundo precisa de solidariedade. Este novo vírus que veio mudar as sociedades deixou muitas famílias à beira do desespero e que se viram forçadas a pedir ajuda para garantir alimentação à mesa. Os pedidos chegam de diferentes portas, até mesmo daquelas que até agora tinham uma vida mais ou menos equilibrada. E os imigrantes estão cada vez mais presentes nestas listas de nomes de pessoas com carências. As filas agora multiplicam-se. Associações como a Mundo Feliz, a nível mais local, ou então o Banco Alimentar, garantem a coordenação para que a comida consiga chegar a cada família. O número de pedidos é, com certeza, inferior àquele que é o número de pessoas que estão a necessitar. Eu estimo que estes 12.060 pedidos que temos agora, seja à volta de 58 mil pessoas que têm esta necessidade. Temos pedidos a toda a hora, os telefones tocam constantemente, tentamos ajudar as pessoas e encaminhá-las para a rede de emergência alimentar, que está aqui a funcionar, de modo a as pessoas ficarem apoiadas o mais rapidamente possível. É assim, podemos dizer que a vida das pessoas desde quando começou a pandemia mudou totalmente. Nós temos 9.000 associados inscritos aqui na associação, mais de 5.000 ficaram sem emprego. Quer dizer o quê? Que muita gente nesse momento não está a receber apoio de um lado nenhum. Como referimos anteriormente, os imigrantes são um dos grupos mais desamparados. Na Associação Mundo Feliz, uma instituição de apoio à integração dos imigrantes, os voluntários não têm mãos a medir. Agora não tenho emprego porque está todo fechado. Nós com minha pareja hacemos vitrinas em montras. Agora não temos trabalho e a ajuda da ONG, do Mundo Feliz, ha sido muito bom para nós para poder ter um bocadinho de alimentação. A gente fica parado, por exemplo, está eu e meu filho aqui, então é 2 pessoas, aumenta mais a preocupação, aumenta mais a dificuldade, entendeu? Então vamos ver, aguardar esse retorno, o que vai acontecer também, que não é só esse problema da pandemia. É um retorno que eu acho que vai ser muito complicado, né? Cada dia temos mais pessoas, todos os dias estamos a funcionar e estamos a dar esse apoio emocional por telefone. Nesse momento chegamos a ultrapassar mais de 800 pessoas praticamente por mês que estamos a dar apoios. Antigamente tinha por aí 200 ou 300. Apesar do governo estar a programar levantar restrições, muitos continuam preocupados porque sabem que não vão conseguir recuperar um emprego assim que o estado de emergência acabe. É uma situação que pode levar meses até se resolver, o que significa que as famílias vão continuar a precisar de ajuda. Mas também, além da ajuda alimentar, começa a ser cada vez maior a procura por um apoio emocional. E o falar é importante porque as pessoas estão a passar tempos muito difíceis, sem comida em casa, sem emprego, com filhos a quem não tem nada que dar, com pais
muitas pessoas com idade já elevada que também nos telefonam desesperados, que não têm ninguém que lhes dê apoio alimentar. E passa por ouvir. O ouvir é isso mesmo, é o que eu peço a todas as pessoas que estão a ajudar-nos aqui nos telefones, que mantenham sempre a serenidade e uma paz que reconforte, de alguma forma, o coração que está do outro lado. Segundo a presidente do Banco Alimentar, que já trabalha nesta organização há 27 anos, nunca houve uma situação igual a esta. Os pedidos de ajuda alimentar aumentaram nas últimas semanas no Algarve, Portugal, entre famílias tradicionalmente mais favorecidas. Estas enfrentam agora quebras no rendimento devido à Covid-19. Os pedidos de ajuda alimentar têm aumentado nas últimas semanas no Algarve entre famílias tradicionalmente mais favorecidas e que agora enfrentam quebras no rendimento devido à Covid-19 e que se reflete em quem habitualmente presta apoio à população carenciada. Quem tinha carências continua a ter, agravadas no âmbito da pandemia, mas também há um novo grupo que nunca passou por esta situação. E isso nota-se muito quando as pessoas vêm ter connosco, nota-se essas diferenças sociais. As mães vêm ter connosco desesperadas e muita gente com lágrimas nos olhos. Quando eu digo que é sem vergonha, é com honestidade e com simplicidade e com humildade, mas desespero, sim. E não sabendo quando é que a situação vai retomar o que era antes. Parceiros como o Banco Alimentar e a ReFood têm sido essenciais para garantir o apoio com este aumento de procura que levou a uma adaptação das instituições. No primeiro dia que nos foram pedidas refeições, servimos cerca de 10 ou 15, no segundo dia 30 e a partir daí foi um crescendo até chegarmos aos números que temos hoje. Isto também exigiu uma adaptação nossa, que ainda está numa fase contínua e em crescendo. Ao Motoclube de Faro também têm chegado vários pedidos de ajuda, aos quais o clube tem procurado dar resposta, com o que recebe em género ou em dinheiro, que converte em alimentos. São pessoas que ficaram com dificuldades económicas, principalmente para a compra de alimentos. Muitas dessas pessoas têm vários filhos e, como sabe, aqui no Algarve, muitos estão ligados ao setor do turismo, mais em restaurantes e hotéis e pequenos comércios que, ao ficarem fechados, logicamente essas pessoas depois saíram, acabaram de sair. Muitos deles até era o próprio restaurante fornecia-lhes a comida e eles acabavam por levar comida para casa. Só quem anda de facto aí a entregar as coisas é que de facto vê a dificuldade que as pessoas têm e a maneira como nós somos recebidos. E aí são pessoas espetaculares e temos que agradecer também a todos os que nos ajudam para ajudar. Uma ajuda que faz a diferença para muitas famílias nesta altura de pandemia. Graça Tomás, 42 anos, sai de casa todos os dias para vender refeições no mercado da cidade de Maputo. Apesar dos clientes serem cada vez menos nesta época atípica, vai sustentando os seus 4 filhos. Máscaras contra o novo coronavírus passaram a fazer parte do dia-a-dia do Mercado do Povo, um dos principais de Maputo. Um grupo de mulheres juntou-se para angariar máscaras e as oferecer às vendedoras. A motivação surge porque nós sabemos que há senhoras que não têm como ficar em casa. Muita gente anda a difundir a informação da necessidade de se ficar em casa nesta época de quarentena, mas há pessoas que não podem ficar em casa por uma questão de sobrevivência. Todos os clientes, por causa dessa pandemia, já não há clientela. As outras empresas estão fechadas, não há clientes mesmo. Mas fazer o que é obrigatoriamente temos de estar aqui, conseguir um pão, levar para casa, para tentar mesmo minimizar a situação em casa, mas não está fácil. Não está, sim. Se fosse pela mãe, ficava em casa mesmo? Claro, se eu tivesse, ia ficar em casa, podia ficar em casa, mas as condições não permitem. Sou obrigado a vir aqui. Graça Tomás é uma de entre dezenas de vendedoras que agradece a oferta de máscaras. Muita gente não tínhamos máscara, ficávamos às vezes para vender, para comprar máscara, não tínhamos dinheiro, mas é louvável mesmo. Muita gente agora já estamos todos mesmo já com máscara, muito bonito. Acho que esse tipo de iniciativas devia continuar. Continua, deve continuar mesmo, deve ir avante, sim. Lavas as mãos, voltas a pegar a máscara, se tiveres pré-higienize a máscara
volta já a usar a máscara. Aqui são 2 máscaras, já estão higienizadas. A mamãe vai poder usar no seu dia a dia, é só trocar em casa. Nós fazemos também a distribuição do sabão, porque estas máscaras têm a vantagem de serem reutilizáveis e nós sabemos que nós não temos capacidade de comprar todos os dias máscaras. Então estas máscaras podem ser lavadas, estendidas e no dia seguinte voltar a pôr. E é essa mensagem que nós estamos aqui a trazer para as mulheres. Desde o início de abril, este grupo já distribuiu 3.000 máscaras e o apelo é para que continue. Devia continuar e abranger a todos os vendedores, a todos os munícipes. Sim, porque a município não tem como comprar a máscara, como adquirir. É pouco dinheiro, mas para quem não tem, não tem mesmo. O objetivo passa por levar a ação para fora de Maputo. A viver na rua em tendas improvisadas junto ao bairro Alfredo Bensaúde em Lisboa, várias famílias reclamam por uma habitação municipal. Algumas até têm casa atribuída, mas recusam-se a viver com os pais mesmo em tempo de pandemia. O vento rasgou o toldo. A nossa quarentena é dentro de uma barraca, é que isto não é mesmo uma barraca, isto é uns panos. Por amor de Deus, tem que ajudar a gente, que a gente estamos a passar necessidades aqui. Fomos despejados e viemos para o olho da rua, sem mais nem menos. Nós só entramos para dentro da casa ilegalmente porque, como eu já lhe tinha dito, tenho uma mãe com 77% de incapacidade e nós tivemos que entrar para dentro da casa por obrigação, porque não tínhamos onde viver e fomos para lá para dentro. Depois a polícia veio, nós saímos para a rua e viemos para dentro desta barraca. Não podem ser vistas como criminosos, as pessoas simplesmente procuraram um teto para se abrigar. Qualquer pessoa lá em casa pensa, se eu não tivesse um teto, estivesse na rua com os meus filhos e visse uma casa abandonada, vazia, não entraria. Desde 23 fomos despejados das casas. Eu morava lá da minha casa desde 2006. Eles despejaram-me, não sei o que é que eles... Eles disseram que aquelas pessoas que foram levadas para as pensões tinham direito e nós que não tivemos direito, pelo menos podíamos ajudar em qualquer coisa, pelo menos um teto. Porque, se irmos a ver, é só a etnia cigana que está na rua. A Câmara disse que tinha realojamentos para as pessoas que foram despejadas, mas não, mentira. Todas as pessoas que foram identificadas tiveram realojamentos, nós não tivemos. E estávamos primeiro aqui a morar do que eles. A casos diferentes. Nós, quando casamos, cada um vai para o nosso canto. Ele tem a mãe dele, nós não vamos para a casa da mãe dele, nem eu vou para a casa da minha. Estou grávida de 8 meses e não tenho condições nenhumas para a minha filha. Nós estamos a fazer o levantamento das pessoas que ainda estão por alojar e temos aqui pelo menos 7 ou 8 famílias que ainda estão a viver na rua.
existe no bairro Bem Saúde, como também está espalhada por outros bairros na cidade, que eu acho que é importante referir isto. Retrata uma situação de uma crise de habitação que existe e que se tem vindo a aprofundar ao longo dos últimos anos. É uma crise de habitação enorme, que as famílias não conseguem encontrar nem habitação social, nem habitação no mercado, e começam a encontrar formas de subhabitação, vivendo em carros, vivendo em barracas, vivendo em pensões sobrelotadas, vivendo de muitas formas que não são aceitáveis e que não são dignas. Agora, no momento de pandemia, isto revela-se como um enorme perigo de saúde pública. Estamos muito preocupados, nós temos muito medo do coronavírus. Higiene falta muito higiene. A pouco da água que nós temos é para comida, para lavar a louça. Nós estamos aqui dentro, mas sem higiene. Pouca higiene, quase nenhuma. É muito complicado. Ainda por cima com um bebê de 1 ano. Estamos inseguros então a viver aqui da rua assim. Há muitas casas vazias no património público de habitação da Câmara. Imensas casas vazias, que estão vazias há muitos anos. E pessoas a necessitar de entrar e não deixam entrar. Eu já tentei pedir ajuda, mas não há ajudas de ninguém. E nem que fosse só para estar uma casa provisória e até passar o vírus. Nós estamos aqui com medo de apanhar o vírus e com pessoas que neste bairro têm o vírus e passam por nós constantemente. Eu sou que está na rua, temos piores. Não podemos estar isolados como os outros. Sim, ainda temos esperança. Temos que confiar mesmo. Há 2 meses que o Instituto Ricardo Zorza de Portugal trabalha noite e dia para responder aos pedidos de análises de amostras suspeitas da Covid-19. Há dias que segue a fazer 800 testes, num total de mais de 320 mil realizados. Enquanto que no resto do país a população foi obrigada a abrandar o ritmo para fazer face ao novo coronavírus, no Instituto Ricardo Jorge passa-se precisamente o oposto. Aqui trabalha-se noite e dia para responder aos inúmeros pedidos de análise suspeitas da Covid-19. Mas, ao contrário do que se possa pensar, antes da pandemia ter chegado a Portugal, já este laboratório de referência de saúde pública tinha começado aquilo que se avizinha agora ser o longo caminho. Sempre que há algum fenómeno destes, nós respondemos, é sempre o Instituto que responde. E desde há muito tempo, desde dezembro, novembro, finais de novembro, princípios de dezembro, que nós estamos preparados. Mas, ao mesmo tempo, nós também preparamos todos os outros hospitais com alguma capacidade, aqueles que pertenciam àquilo que nós chamamos a rede portuguesa de diagnóstico da gripe, que tem uma tecnologia, uma metodologia muito parecida, e começámos a preparar também esses hospitais para mais rapidamente começarem a ficar apetrechados para fazer o diagnóstico. Neste momento já estamos com mais de 320 mil testes realizados. Não estamos muito mal a nível do ranking europeu. Além destes testes dentro destas paredes, o trabalho vai muito mais além disso. Um dos que importa referir é o estudo da curva epidemiológica que tanto as autoridades falam. Ou seja, aquele que permite aos portugueses saber a evolução desta doença, mais concretamente a velocidade a que a epidemia se está a desenvolver no país. A curva epidémica em Portugal teve um crescimento bastante acentuado, que nós chamamos de um crescimento exponencial, numa primeira fase e que nós estimamos até ao dia cerca de 16 de março, que foi a fase pré-introdução das medidas de saúde pública mais restritivas.
A partir dessa altura, este crescimento que estava exponencial estabilizou, começou a diminuir. E neste momento, desde essa altura para cá, a curva tem estado estável. Este vírus é um vírus novo, pertence a uma família de vírus corona que é bastante bem conhecida. Todos os invernos circula na população portuguesa e noutras vários vírus desta família. Este vírus, sendo novo, tem, no fundo, uma agressividade maior. E, segundo o coordenador, neste momento Portugal encontra-se na fase final da época gripal 2019-2020. É por isso preciso preparar o país para o próximo inverno. Quer a gripe sazonal, quer a Covid, são doenças que têm uma expressão respiratória óbvia, mas é conveniente desde já preparar a próxima época de gripe, porque existe a possibilidade não negligenciável de que no próximo inverno tenhamos em Portugal e na Europa e no mundo a circulação desses dois vírus. Ou seja, ao mesmo tempo podemos ser infectados pelo vírus da gripe sazonal e pelo vírus que causa a Covid. Temos que nos preparar desde já com sistemas de informação que têm base nos cuidados de saúde primários, com base nas redes Sentinela, neste caso na rede Médicos Sentinela. Já na unidade de bioinformática, o investigador Vítor Borges reparte os dias entre o laboratório e uma plataforma informática. Estamos a conduzir este estudo à escala nacional, o estudo da diversidade genética do novo coronavírus, SARS-CoV-2, com base na análise do genoma. Através da análise do genoma podemos ver a similaridade e as diferenças entre os vírus que estão a circular em Portugal. Isso permite-nos ver que variantes é que estão a circular, que mutações é que vão sendo acumuladas neste vírus, e com essas diferenças e similaridades podemos ver que cadeias de transmissão que estejam a ocorrer, podemos inferir através das mutações se o vírus está a mudar em algum sentido, caso haja estudos à escala global que comecem a associar determinadas mutações com o facto deste vírus responder melhor ou não a determinados fármacos ou poder causar maior ou menor severidade. Esta monitorização vai nos permitir depois, quando houver estes resultados à escala global, à medida que vai ser gerado conhecimento, que possamos fazer este tipo de associações. Com os olhos postos numa vacina, aquilo que se acredita ser a salvação para esta pandemia, Portugal está desta forma a contribuir para que tal se concretize. E tal como o investigador explicou à Lusa, toda a investigação é um desafio, porque se trata de um novo vírus. Com ou sem vacina, Portugal prepara-se agora para sair do estado de emergência. Mesmo assim, o mundo enfrenta agora um caminho desconhecido que obrigará as populações a ajustarem cada rotina. A pandemia da Covid-19 atingiu 193 países e territórios e, a nível global, já se registaram mais de 3 milhões de pessoas infectadas. As Forças Armadas de Portugal já iniciaram as operações de higienização das escolas que poderão reabrir para receber alunos 11º e 12º anos. O processo deverá ficar concluído dentro das próximas semanas. As Forças Armadas dispunham de 15 equipas de chamado NBQR, de guerra nuclear, biológico, radiológico e químico. E adaptaram-se de forma muito rápida, primeiro fazendo um downgrade, porque na realidade estavam preparadas para um outro tipo de perigosidade nas suas intervenções. Segundo, multiplicando as equipas. Tínhamos 15, agora temos 80 ou 82 no final desta semana e com mais 15 ainda a serem formados pelo Exército. O que permite uma grande capilaridade, permite chegar a todos os pontos do país onde seja necessário em apoio do Ministério da Educação para que possa haver uma retoma, ou melhor, que possa haver uma nova normalidade. Uma nova normalidade nas escolas que passará por ações de desinfecção, quando isso se justifique, que passará por ações de formação para que o pessoal que todos os dias está na escola possa ter na escola os cuidados necessários e levar a cabo a limpeza e a higienização
necessária para que a escola seja um lugar seguro. E com esta ação conjunta entre o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde e o Ministério da Defesa Nacional, eu creio que a mensagem que podemos transmitir a todos os portugueses é que vamos ter uma escola segura para a sua utilização logo que haja condições, logo que haja uma decisão para a retoma das aulas presenciais. O Ministério da Educação e o Estado-Maior-Geral das Forças Armadas têm estado a trabalhar num conjunto de prioridades que permitem o planeamento. Esse planeamento está praticamente finalizado, já há planeamento para esta semana e para as próximas semanas o planeamento permitirá atingir todas as escolas onde eventualmente poderá vir a haver aulas presenciais. É um trabalho que será público logo que estiver finalizado. Estamos a falar neste momento, a lista de que nós dispomos é de 520 aproximadamente escolas. Os assistentes operacionais das escolas básicas de Portugal poderão ser chamados para reforçar as equipas das secundárias. Os 11º e 12º anos reabram durante o terceiro período para receber os alunos. Já estão a chegar às escolas um conjunto de informações relativamente a estas questões e no momento certo todos os detalhes chegarão às escolas. Nós não nos podemos esquecer que os agrupamentos de escolas têm um conjunto de assistentes operacionais e que existe um número muito significativo de escolas que vão estar encerradas, nomeadamente as do ensino básico. E nesse sentido o número de assistentes operacionais que tem sido sistematicamente reforçado, se bem se recordam, na última legislatura mais 4.000 assistentes operacionais e obviamente temos um conjunto de assistentes operacionais para que eventualmente possam ser utilizados num conjunto de regras que terão que ser adaptadas também ao momento em que voltarmos à escola, se assim acontecer, com as características e com o momento em que estivermos a viver naquele momento. A Polícia de Segurança Pública de Portugal iniciou a realização de várias operações de sensibilização e fiscalização em Lisboa. O objetivo é impedir a circulação intermunicipal para condutores sem justificação válida. As operações estão a decorrer bem até ao momento. A Polícia de Segurança Pública montou a nível nacional um dispositivo de forma a fiscalizar o diploma que o Governo emanou, nomeadamente relativamente às restrições que começaram na meia-noite do dia 1, hoje, e que vão até às 23h59 do dia 3 de maio. Ou seja, salvo as exceções previstas no diploma legal, a população em geral não pode circular de um concelho para outro. As exceções são as previstas no diploma, nomeadamente forças e serviços de segurança, profissionais de saúde, forças militarizadas, proteção civil e outras explanadas no diploma, bem como a população em geral que esteja a trabalhar e que consiga comprovar até através de declaração da entidade empregadora que está a laborar e que tem mesmo que circular interconcelhos. Apresentou alguma justificação válida para poder... Sim, tenho um documento da empresa, posso circular. Penso que hoje é preciso um documento específico, mas eu não tenho esse documento específico. Mas como tenho é flexível, vou-me deixar passar. Pronto, está, portanto, em trabalho? Sim. Sim. Sim, este tipo de operações considera ser importante, tendo em conta... acho que sim, muito importante. Sobretudo neste fim de semana em que é um fim de semana prolongado, vai estar bom sim, tempo. Sim, acho que é bastante importante, até porque a gente tem visto os abusos cá por aí, não é? Saí de casa porque tenho pouco gás, está na reserva, e vou ali ao Monsanto, ao Pinamanico, à Repsol, a testar o carro. E a polícia, portanto, deixou... Sim, necessidade. Considera que este tipo de operações é importante? Sim, há que haver sensibilização, porque é para bem de todos. As pessoas têm que compreender que se eles estão a atuar desta maneira, porque o Governo nos mandou, e nós temos que acatar as situações que eles estão a exigir, para que não haja tanta propagação do vírus. O meu pai é a primeira vez, há 50 e tal dias que não sai de casa, é a primeira vez. A minha mãe, só para fazer as compras mínimas indispensáveis que eu não posso fazer em loja mesmo ao lado de casa, e eu só para ir trabalhar, e aproveito as saídas para ir trabalhar para antes comprar alguma coisa que seja necessário para voltar a ir para casa. Acho que temos todos de ter muito cuidado. Há muita gente a desvalorizar. Eu
percebo um bocado a desvalorização e porque a economia tem de andar e temos todos de trabalhar e precisamos todos de ganhar dinheiro. Mas temos de ter muito cuidado, muita atenção, usar as máscaras, respeitar os outros. Acho que acima de tudo é isso. E agradecer a todas as pessoas que estão a fazer um esforço gigante para ir trabalhar com condições ou sem condições, vocês, as forças de segurança, as pessoas que trabalham em hospitais, porque falo por experiência própria, usar todos os equipamentos de proteção é o que é necessário, mas é super desconfortável para trabalhar. A condição de trabalho não é a mesma que se dá. Portanto, respeitem, fiquem em casa. O estado de emergência foi alterado para estado de calamidade. Há coisas que não estão tão proibidas, mas estão aconselhadas a que as pessoas continuem a fazê-las. Por favor, façam. Conforme já verificaram, o grosso dos condutores tem justificação válida, no entanto já foram mandados para trás alguns condutores, conforme podem verificar. Estamos aqui no limite do Concelho da Amadora com o Concelho de Lisboa e alguns são enviados novamente para o Concelho da Amadora ou para o Concelho de Lisboa, consoante do local onde venham. Portanto, estamos aqui numa zona estratégica, ocupámos duas rotundas, esta aqui na Avenida da Alves de Dol e a rotunda aqui a cerca de 200 metros nas portas de Benfica, por ser um local estratégico e por ser um local de limite do Concelho de Lisboa com o Concelho da Amadora. Agentes da PCP de Portugal fiscalizam as fronteiras entre concelhos para garantir que a limitação de circulação é cumprida. O Grande Porto não é exceção e visa explicar que deslocações desnecessárias acarretam riscos. Milhares de agentes da PSP voltaram a fiscalizar as fronteiras entre concelhos em todo o país. O Grande Porto não foi exceção e a Divisão de Trânsito da PSP voltou a sensibilizar os condutores para os riscos de deslocações desnecessárias. A situação legítima por si só para atravessamento entre concelhos, além de situações imperiosas e urgentes ao nível de saúde, como é óbvio, são as situações de atividade laboral. As situações que as pessoas que estão a trabalhar, mediante a apresentação de uma declaração de identidade patronal, podem efetuar a travessia entre concelhos. Apesar de toda a divulgação das restrições de mobilidade entre concelhos, há ainda quem procure deslocar-se sem qualquer motivo excepcional, seja por trabalho ou saúde. Situações de pessoas, por exemplo, que vão passear, situações de pessoas que querem ver familiares, mas que esses familiares não são dependentes nem estão em situações de cuidados inadiáveis e urgentes, ou seja, situações que não se circunscrevem este decreto e que não são situações imperiosas e que levam a que as pessoas não possam fazer a travessia entre concelhos neste período muito semelhante relativamente àquilo que aconteceu ao período da Páscoa. Também as viagens de autocarro, comboio ou metro estão a ser monitorizadas pela PSP nas fronteiras entre concelhos. Quem não possuir uma declaração do posto de trabalho ou comprovativo de deslocação por motivos de saúde terá mesmo de voltar para trás. As restrições no âmbito da mitigação da pandemia da Covid-19 prolongam-se até domingo. A pandemia não impediu que centenas de pessoas encessem os relevados da Alameda em Lisboa para celebrar o 1º de maio. Como é que eu vejo? Ou seja, não foi fácil, não é fácil neste período de confinamento nós convocarmos uma manifestação, não é? Este é um modelo possível. Nós esperemos que corra tudo bem. Não foi fácil convocar também camaradas para virem, porque muitos deles não são do Concelho de Lisboa. Ou seja, nós, enquanto sindicato, tivemos a preocupação de trazer apenas os camaradas e os colegas que são da região de Lisboa. Pronto, cá estamos. Acho que é um momento, mais que não seja simbólico. E nós, durante este período de democracia, nunca falhamos, nunca faltamos. E estamos cá para comemorar e também para que os professores, neste caso sou professora, contem connosco para todas as ações e lutas que iremos ter que travar daqui para o futuro. É uma situação complicada, as famílias estão isoladas, separadas, mas temos que ter paciência e esperar que isto realmente fique melhor, mas não podemos esquecer todas as ordens que nos são dadas e cumpri-las. É preciso relembrar a luta dos trabalhadores. Claro, com todas as medidas de segurança, como vocês estão aqui a ver, é essencial que este dia não seja comemorado, para que todos se lembrem que
ainda existem trabalhadores e é preciso manter esses direitos para conseguirmos ter uma estabilidade e futuro de vida. Afirmou-se que, com todas as adversidades, mas também com todas as cautelas, com todos os cuidados, temos de facto na CGTP uma grande central sindical que nunca irá abandonar os trabalhadores. Viemos para a rua numa ação simbólica, muito reduzida com anos anteriores, mas que permite de facto demonstrar força, resistência e que os trabalhadores continuam unidos a lutar por um futuro melhor. Num período em que abalam alguns alicerces, mais uma vez os trabalhadores são aqueles que estão a ser mais prejudicados por esta crise. Pronto, nas várias vertentes, tanto na vertente dos seus direitos, como é na questão das férias, nos layoffs, toda uma série de mecanismos que, mais uma vez, os trabalhadores quem sofre mais, quem paga mais a fatura. O que preocupa mais, as pequenas empresas também estão a passar por dificuldades, como é lógico, não é, que tiveram que fechar. As grandes empresas é que realmente estão-se a aproveitar desta situação. Agora, em termos dos serviços sociais, eu acho que estão a funcionar. O Serviço Nacional de Saúde mostrou que é necessário, que não deve ser privatizado e que nós temos que o defender com garras, com unhas e dentes, como se costuma dizer, porque é importante. E temos que ter atenção aos serviços que estão a privatizar e fazer as desprivatizações, reverter a situação. A secretária-geral da CGTP recusou que a crise seja aproveitada para reduzir direitos dos trabalhadores portugueses. Considera que há uma ofensiva que já está em marcha. Alguns queriam calar-nos, mas não nos calamos. É um direito de que não abdicamos. Para isso, cumprindo as regras de segurança individual e coletiva. E é um dever desta CGTP, forjada na noite fascista há 50 anos, organização de classe e de massas, que tem na unidade, independência, democracia e solidariedade pilares para o desenvolvimento da luta pela emancipação dos trabalhadores, pela elevação das condições de trabalho, pelo desenvolvimento do país. Uma luta que ganha ainda mais atualidade nesta fase da vida nacional, em que está em marcha uma ampla campanha ideológica que pretende incutir que os direitos dos trabalhadores são inimigos da recuperação económica do país. Pelo contrário, é na defesa e avanços nos direitos, nas condições de trabalho, na proteção do emprego e no aumento dos salários e pensões de quem trabalha e trabalhou, que está a chave para uma mais rápida, robusta e justa recuperação da economia. Não estamos condenados a anos e anos de sacrifícios, a uma recuperação lenta, a um processo doloroso que implicará mais austeridade, como é repetido insistentemente por muitos e admitido pontualmente por outros. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CPLP na ZMN, às segundas e quintas, às 5 horas da tarde e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima!